tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo! Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Camila, moro na Coreia há quase 7 anos e tenho uma menininha chamada Lia, de quase 2 anos, e estou grávida do meu segundo baby. O vídeo de hoje é para dar continuação à entrada da Lia na escolinha. Quem acompanhou os últimos vídeos sabe que tem quase um mês que a Lia está indo na escola. E eu quero falar para vocês o que aconteceu ao longo desse um mês e por que eu estou considerando tirar ela da escolinha. Para começar esse vídeo, eu quero dizer que a Lia adora a escolinha dela. Ela adora a professora dela, adora os coleguinhas dela. Então, para mim, tá sendo muito difícil tomar essa decisão. Mas eu vou explicar para vocês direitinho por que eu preciso pensar se tá valendo a pena deixar a Lia ir para a escolinha ou não. Para quem viu os primeiros vídeos, sabe que foi ela que pediu para ir para a escolinha. Em casa, a gente ensina para ela o português e o inglês e faz as atividades básicas de desenvolvimento motor fino e grosso. E ela tem já apresentado grandes avanços em relação ao português e ao inglês. Para vocês terem noção, quando eu converso com ela, ela já me responde em português e ela já traduz para o inglês. Então, por exemplo, se eu falo com ela, Lia, qual animal você mais gosta? Aí ela vira e fala, coelho Bani. Ou, por exemplo, ela me pergunta, o que é isso? E ela fala, o que é isso? What is this? Mas isso eu sei que fui eu que ensinei para ela, porque quando eu converso com ela, tem vários momentos do dia que eu sei que eu tô falando alguma coisa nova e eu já traduzo para o inglês. Então aí ela já aprende ali as duas palavrinhas. E quando ela conversa com o pai dela, aí ela só fala em inglês. Pois bem, a Lia começou a exigir de mim ensinar para ela o coreano. Porque ela percebeu que existia na casa o coreano. Quando o pai dela fala com a avó dela, ou quando eu tô conversando com a avó dela, não a minha mãe, claro, porque quando eu tô conversando com a minha mãe, a Lia fala em português com a minha mãe. Mas com a avó dela, ela não conversa, não tinha diálogo, era só ficar pulando em cima, era só ficar mostrando alguma coisa. E quando a Lia mostrava em inglês pra ela. E a minha sogra não fala inglês. Então, no dia a dia, ela começou a me perguntar como é que falava certas palavras em coreano. Então, tendo visto isso, entrei em contato com a escolinha, que na realidade eu encontrei a escolinha por acaso no parquinho, e a Lia começou a ir pra escolinha. Então, o primeiro dia, gente, foi maravilhoso. A Lia não quis sair da escolinha. Eu tinha pedido para ela ficar só 2 horas. E aí, do jeito que ela estava empolgada e animada, as professoras pediram, né? Porque na realidade ali tem várias professoras. Tem a professora da Lia, mas tem outras monitoras. Disseram que seria melhor deixar ela ficar mais 1 hora para ela terminar a atividade que ela estava tendo no momento. Eu vou deixar o primeiro vídeo que eu fiz, falando como foi o primeiro dia de aula dela aqui, para vocês entenderem melhor, porque aqui tá sendo só um resumo mesmo. Ela foi no dia seguinte, tudo bem. Foi no terceiro dia, que aí já era uma quarta-feira. Aí eu já vi que ela voltou prostrada, com o rostinho meio assim, cansado. De repente ela tá cansada porque ela não tem a rotina de acordar cedo pra ir. Que não é que nem acordar cedo não, tá, gente? Porque a aula começa às 9 horas. Mas é a questão de começar a rotina dela mais cedo. Quando ela tá em casa, é tudo mais tranquilinho. Ela tem um tempinho dela de tomar o café da manhã. Ela tem um tempinho dela de brincar com o que ela quer brincar primeiro. Aí a gente vai trocar de roupa. Tem uma rotina, mas é uma rotina mais tranquila. Com a escolinha, tudo tem que ser um pouquinho mais acelerado. Então, de repente, eu pensei, ela deve estar sentindo um impacto de ter acelerado um pouquinho a rotina dela. Porque a Lia sempre acordou cedo. Ela acordava entre 6h30 e 7 da manhã. Então, não fazia muita diferença ter aula ou não. O que fazia diferença era as atividades antes da aula, que eu tinha que fazer um pouquinho mais acelerado. Naquele dia, na quarta-feira, eu fiz uma rotina bem leve com ela em casa, depois da aula, né? Ela dormiu cedo. Aí, no dia seguinte, ela acordou bem, feliz e foi pra escolinha. Quando ela voltou, ela já voltou com o nariz escorrendo. Mas escorrer não é escorrer bonitinho não, sabe, gente? É escorrer tipo assim, aquela gosma verde. E o rosto bem triste, assim, bem triste. Aí eu falei, de repente ela pegou um resfriado, né? Mas aí em casa melhorou. Em casa diminuiu a coriza que ela tava tendo. Melhorou. Ela dormiu mais do que o normal. Aí eu pensei, também tá cansada, né?
Aí, dia seguinte, ela foi pra aula de novo. Aí já voltou com o nariz escorrendo, com o olho inchado e o rosto já vermelho. Eu falei, não, tem alguma coisa e agora tá acontecendo alguma coisa, porque ela nunca ficou doente antes em casa e agora ela tá doente. Aí eu pensei, deve ser a famosa gripe que ela pega dos coleguinhas, né? As viroses, deve ser virose, porque é muito comum a criança quando vai pra escolinha pegar virose. Eu falei, então deve ser a primeira virose dela. Em casa eu já tinha preparado um kitzinho já de primeiros socorros, digamos assim, para esse tipo de situação da virose. Aí eu comecei a dar para ela tava tendo febre até 38,2, que variava, né, de 37 a 38,2. Mas a febre dela nunca cedia. O que melhorava era o inchaço nos olhos e a coriza, mas a febre ficava ali indo e vindo. Chegou segunda-feira, eu levei ela para a escolinha de novo, expliquei para a professora, olha, tá acontecendo isso, tal. Deixei o remédio com a professora e falei, se ela tiver febre, pode dar um remedinho para ela. A semana inteira que ela passou indo para aula, foi assim, ela ia para a escolinha, voltava horrível para casa, chegava em casa, dormia, ficava bem. Ia para a escolinha de novo, voltava toda empolada, toda pipocada, com o nariz escorrendo, chegava em casa, melhorava. A professora chegou conversando, foi conversar comigo e perguntou o que estava acontecendo em casa. Porque ela estava chegando, né, doente. Aí eu tô assim, não, é o contrário. Tem alguma coisa acontecendo na escola, porque quando ela chega em casa, ela melhora. E aí eu decidi levar ela no médico para entender, porque eu também pensei, pode ser psicológico. E eu fui junto com o marido, né, nessas horas meu marido vai junto. E aí a gente descobriu que ela tava com o quê? Uma gripe, assim, extremamente mal curada, mas uma gripe, assim, parecia que ela tinha uma gripe de meses. Ela tava tendo sintomas de alergia. Aí o médico deu os remédios pra ela. Remédio, você mistura no potinho e tal, coloca a quantidade certinha no outro e ela toma esses remedinhos. Remedinho pra curar o quê? O nariz escorrendo. Remedinho da febre. A médica disse que eu não podia ter dado remédio para febre para ela, porque o remédio de febre para criança menor de 2 anos é só quando a febre estiver acima de 38. Aí eu falei, não, eu dei para ela, deu 37, 37,2, eu já tava dando remédio, porque o quê, gente? Eu não sei vocês, mas até onde eu entendo, acima de 37 já é febre e você não pode deixar a febre muito alta, porque uma febre numa criança pequena pode causar óbito. Então, não, eu não esperei dar mais de 38. Eu dava 37,2, 37,5, já tacava remédio, colocava compressinha nela, dava um banho mais friozinho pra esfriar e tal, colocava um pijaminha pra ela poder suar. Pelo menos essa foi assim que eu aprendi em casa. Pra quem não sabe muito da minha história, eu tenho um irmão que eu sou praticamente 20 anos mais nova que eu. Não, mais do que isso, gente. Meu irmão acabou de fazer 18. E eu tenho 40 e... vou fazer 41. É isso. Então, quer dizer, eu tenho mais de 20 anos de diferença. Então, eu praticamente criei meu irmãozinho. E aí, me vem a médica falando que eu não posso dar remédio de febre quando a criança tá com febre. Achei muito estranho. Mas, como eu tô num país diferente, né? E aqui, pra usar remédio é muito difícil. Até pra você conseguir uma anestesia, pra você fazer uma cirurgia, é um pouco mais complicado. Então, pensando, de repente, é o motivo da substância. Então, ali tem uma substância não apropriada para uma criança menor de 2 anos. Então, beleza, relevei. A gente passou uns 2, 3 dias dando esse remedinho pra ela e a gente tirou ela da escolinha. Falou assim, olha, nós vamos tratar ela em casa e quando ela estiver melhor, ela volta pra escolinha. Passou 2, 3 dias, a febre diminuiu, o nariz parou de escorrer, o rostinho voltou normal. Levamos ela pra escolinha. Voltou toda empolada, toda com o nariz escorrendo, com tudo escorrendo. E começou a sair uma secreção do olho dela. Ela deve estar com alguma infecção, alguma inflamação no olho que ela pegou e a gente precisa tratar, porque isso pode causar um dano permanente na visão dela. Aí a gente levou ela no hospital de novo. Quando chegou no hospital, o que eles descobriram? Que o ouvido, o nariz, o olho, tava tudo entupido. Era um ouvido que tava ok, o outro ouvido tava entupido. Então ele tirou a cera do ouvido, que na verdade é o muco nasal, né?
fez a lavagem no nariz dela. E o que tava saindo do olho, gente, era o muco nasal também, que tava saindo no olho. Aí infeccionou, né? Então, começamos a colocar o quê? Colírio no olho dela. Mais os remédios de gripe e tudo mais. E pro rostinho dela, o médico que tava lá falou assim, olha, leva ela num alergista ou num dermatologista, porque ela tá com uma alergia severa. Gente, mas alergia ao quê? Né? Porque ela nunca teve alergia. E vamos ali no alergista, né? No dermatologista. E aí a gente não levou no dermatologista de criança, a gente levou no dermatologista de adulto. Porque não tem tanto médico para criança aqui na Coreia. Tem, mas não tem. E é tudo muito específico. Então, por exemplo, um médico que olha a garganta não é o mesmo médico que olha o nariz. Eu tenho que levar em 2 médicos diferentes. O que o médico falou? Olha, ela tá com uma alergia muito grave. Vamos ter que fazer um exame para saber do que é essa alergia. Porque do jeito que tá o rosto dela, ela tá com alguma... Não é nem intolerância, é alergia de alergia. Tem o teste que é para você fazer de 200 substâncias. E esse aqui o médico sugeriu de 24. Porque ele era mais preciso para a idade dela. E o resultado desse exame foi alergia a ácaro. E tudo relacionado a ácaro. Segundo, clara de ovo. E o terceiro, farinha. Aí nós explicamos que ela estava indo na escolinha, ela estava começando a comer a comida da Coreia, a comida, né, com os temperos coreanos. Então, o que ele falou? Tirar. Ela não pode comer comida coreana, porque a Lia tem alergia a todos esses condimentos aqui. E são condimentos básicos da cozinha coreana. Se você pegar qualquer ingrediente de tempero e tiver início, meio ou fim escrito parar, este componente ela não pode comer. Então, esse componente vem em vários, tá vendo? Vários condimentos, que é onde ele tá explicando aqui, ó. Tá vermelhinho, olha. Então, ela não pode comer de jeito nenhum isso. Então, o que ele quer dizer? Ela não pode comer comida coreana da escola. E um dos pontos que eu achei vantagem deixar ela ir pra escolinha era que ela ia poder comer a comida da Coreia. Uma coisa que eu não cozinho em casa. Só que, não, ela não pode. Ela não pode comer nenhum tipo de comida coreana, porque a comida coreana tem estes temperos, e esses temperos, ela tem alergia a esses temperos. O tratamento é, além de tomar mais remedinho de gotinha, passar esses 2 tipos de remédio no corpo dela. Mamãe tá grávida, a mamãe pode passar? Não. Se a mamãe tocar nesses remedinhos, vai fazer mal pro segundo neném. Então, conselho, ou o papai passa o remedinho, ou a mamãe passa com luvinha. Enquanto a Lia estiver molhadinha, com esses remédios, mamãe não pode encostar, para não haver transferência para o corpo da mamãe. Então, quer dizer, gente, para eu poder tratar uma alergia que ela nem tinha antes, primeiro, ela não pode comer mais a comida na escolinha. Então, ela tem que sair mais cedo da escola. Então, mudamos o horário dela. Ela, em vez de entrar 9 e sair meio-dia, ela tá entrando 9h30 e saindo 11h30, para não correr o risco de comer a comida na escolinha. Fora isso, como já acendeu essa alergia dela, é um tratamento que vai demandar meses, não é uma coisa que vai fazer, que é rápida. Por quê? Porque o remédio que ela tinha que estar tomando mesmo para que essa alergia sumisse, por causa da idade dela, não pode, é muito forte. Então, esses têm histamínio e esteroides, o que ela já não poderia tomar, mas como a alergia dela foi tão grave, não tem outra solução a não ser essa. Ah, ainda tinha outra coisa. Como na escolinha eles têm uma temperatura máxima e mínima, a Lia sentia muito calor na escolinha. E eles não tiravam a roupa da Lia, só o casaco. Então eu tava levando a Lia com uma blusinha fina por baixo, um short, um trainingzinho, que se ela sentisse calor, poderia tirar. Só que eles não estavam tirando. E também não abaixava a temperatura da escolinha. Então, associada à alergia, mais o nariz escorrendo com tudo, e o calor que ela estava sentindo, ela estava passando muito mal na escolinha. E ninguém estava percebendo que ela estava passando mal. Porque era uma coisa que ninguém sabia que estava acontecendo. Era uma coisa nova ali na escolinha. E por isso que quando ela chegava em casa e tirava a roupa, tudo parecia diminuir, né? Ou mascarar, não sei dizer. Mas ela ficava bem melhor em casa, porque ela tava o quê?
com a blusinha dela, o shortinho dela. Quando a Lia nasceu, os médicos pediram para deixar a temperatura no máximo até 21 graus para ela. Então, desde que ela é bebezinha, recém-nascida, a temperatura daqui de casa é essa. Então, na hora que ela saiu daqui de casa e foi para a escolinha, onde a temperatura era uma temperatura alta, e eu te falo porque eu fiquei lá um dia, né, para conhecer a escolinha, e o segundo dia para deixar ela à vontade, eu fiquei com calor. Então, assim, eu sei que lá é quentinho, mas para ela é muito mais quente, porque ela tá acostumada com uma temperatura muito baixa. E aí a gente tá agora, assim, realmente pensando o que nós vamos fazer. Porque, por exemplo, ela já ficou, semana passada ela já não foi. Essa semana, ontem, ela foi no médico de novo, porque começou a sair secreção do olho dela. Então a gente tá realmente analisando pra ver o que a gente vai fazer. Porque assim, gente, ela realmente gosta da escolinha, não tem como negar. Só que aí eu tenho que pensar na saúde dela, o que vai ser melhor pra ela. Eu sei que escolinha causa doença pra criança e pra família inteira. Eu estou ciente disso. Mas, sinceramente, eu não esperava que isso acontecesse com 2 dias de aula e que isso permanecesse por quase um mês. E que mais? Pra cuidar dela, eu não poderia cuidar, porque senão eu teria que prejudicar o segundo neném. Gente, ali assim, ela ainda está doente e ela foi pra escolinha. Não tá tão doente assim não, porque a gente tá tratando, mas tô deixando ela aí. A professora não tem ligado avisando que ela tá ruim, que é pra buscar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, as novas atualizações da Lia na escolinha. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere se inscrever. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!